Muito bem, amados. Chegamos então ao nosso 41º encontro. E no encontro passado nós vimos Jesus que estava retirado, ele agora volta em direção a Jerusalém para em Betânia. E lá em Betânia prepararam para ele uma ceia. E naquele momento a gente viu que ele estava acompanhado de Lázaro, aquele a quem ele havia ressuscitado, Marta, Maria, seus discípulos, mais gente. E nós vimos que Maria fez um ato de extrema adoração ao Senhor quando ela pega uma libra de bálsamo de puro nardo, unge os pés do Senhor Jesus e enxuga os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Nós vimos que aquilo foi reprovado por Judas, mas foi aprovado por Jesus. Isso é que importa. Vimos também que estava acontecendo um plano, o Sinédrio estava arquitetando um plano para matar não só Jesus, mas também a Lázaro. Que Jesus fez a ressurreição, foi responsável pela ressurreição, e Lázaro foi aquele que o ressuscitou. E isso aí estava incomodando, porque ressuscitar um homem morto há mais de 4 dias era algo que só Deus poderia fazer. Então Jesus está se mostrando realmente como divino. E o João e o Lázaro era a prova viva dessa ressurreição. E a festa da Páscoa está próxima. João está nos revelando que a festa da Páscoa está chegando. E uma multidão de toda Israel afluía para Jerusalém. De toda a nação vinha até Jerusalém para celebrar essa Páscoa. Era a principal festa dos judeus. Então eles vinham até Jerusalém para se preparar, para se purificar para a festa da Páscoa, e chegavam ali e ficavam sabendo que a menos de 2,5 quilômetros, a menos de 3 quilômetros, um homem havia ressuscitado há 4 dias que ele estava morto, ele ressuscitou, e que o Galileu, Nazareno, Jesus, ele foi responsável por essa ressurreição. Então as pessoas vinham, tomavam conhecimento dessa informação e ficavam assim assombradas. Nós queremos ver aquele que estava morto e que ressuscitou e aquele que fez a ressurreição. Mesmo porque, se isso for de fato verdade, o problema da morte está resolvido. Agora, se a pessoa morrer, basta mandar chamar Jesus, o problema da morte está resolvido. E todo mundo teme a morte. A morte é uma incógnita, é uma coisa assim misteriosa para a gente até então. Então seria a solução da morte estava bem ali, basta mandar chamar Jesus. Então todos queriam saber onde é que Jesus estava. O Sinédrio queria saber onde Jesus estava para mandar prender. E as pessoas queriam ver onde Jesus estava para constatar isso aí, essa verdade. Ele é aquele que vence a morte, que faz com que o morto ressuscite. Vamos ao texto? Capítulo 12, né? Verso 12. No dia seguinte o quê? Depois da ceia. No dia seguinte, depois da ceia, a numerosa multidão, não é uma multidão, é a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido dizer que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras, saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Então, olha só, em um certo momento, essa numerosa multidão que estava lá em Jerusalém ficou sabendo que Jesus estava vindo a caminho. Avistou-se ou alguém foi informar: Jesus está a caminho, está chegando. Então eles vão tomar os ramos de palmeira e vão gritar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Isso vai dar um problema para Jesus. Mas olha só, nós precisamos entender, conhecer um pouquinho, conhecer um pouco dos costumes daquela época para poder entender o que estava acontecendo naquele momento. Olha só, normalmente, para uma festa da Páscoa, todos os cordeiros vinham de Belém. Era assim que funcionava naquela época. Quase todos vinham de Belém, porque Belém é a cidade de Davi. O Davi que foi pastor de ovelha antes de ser o rei de Israel. Então os cordeiros vinham praticamente de Belém. Só que o sumo sacerdote, não era qualquer um, era o sumo sacerdote, saía de Jerusalém, caminhava solenemente até Belém, e lá em Belém ele escolhia um cordeiro perfeito. Então ele ia para Belém, lá entre todos os cordeiros que estavam ali, ele ia escolher o perfeito, sem mácula, sem defeito. Tinha que ser perfeito porque esse cordeiro ele ia ser sacrificado no momento principal da festa. No momento principal da festa era esse cordeiro que ia ser sacrificado e comido lá no templo. E no 4º dia que antecedia a festa, o sumo sacerdote voltava para Jerusalém, saía de Belém, voltava para Jerusalém, trazendo o carneiro. Quando ele chegava na entrada de Jerusalém, nos portões de Jerusalém, o povo, que já estava esperando a volta do sacerdote, agitavam as palmeiras, as folhas de palmeiras, e gritavam: Hosana ao Cordeiro de Deus, que tira de nós o pecado.
Então o grito que eles faziam era esse. Quando o sumo sacerdote vinha chegando com o carneiro, com o cordeiro, eles gritavam: Hosana ao Cordeiro de Deus que tira de nós o pecado. Isso explica porque havia uma multidão com folhas de palmeiras ali próximo à entrada de Jerusalém. E esse povo que estava com folha de palmeiras esperando a chegada do sumo sacerdote, trazendo o cordeiro, é que vão gritar para Jesus: Hosana ao que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Eles estavam preparados para receber um cordeiro pascal e o cordeiro chegou. Como João Batista havia anunciado enquanto batizava, falava assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que estava entrando aqui agora em Jerusalém. Voltamos ao texto. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filhote de jumenta, em um filho de jumenta. Essa profecia ela foi declarada por Zacarias há cerca de 520 anos antes do nascimento de Jesus. E Zacarias falou bem assim: alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumentinho filha de jumenta. Essa informação eles tinham porque foi passada 520 anos, pelo menos antes de acontecer. Eles tinham a profecia. Mas naquele momento, parece que eles não atinaram que era a profecia que estava se cumprindo. Eles não perceberam naquele momento que estava se cumprindo uma profecia. Aí João vai argumentar. João diz assim: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhes fizeram. Só depois que Jesus vai morrer, ressuscitar e subir aos céus, é que eles vão entender. Se lembra, rapaz, quando Jesus entrou em Jerusalém, veio montado num jumentinho? Pois é, rapaz, ali já estava a providência de Deus, já estava ali o profeta avisando que era assim que ia acontecer e a gente nem percebeu. Eu temo muito por isso, sabe, meus irmãos? Eu temo muito, muito por isso. Onde é que está meu temor? É que profecias da segunda vinda de Jesus, da volta de Jesus, podem sim estar se cumprindo em nossos dias. E nós também corremos o mesmo risco que eles correram de não atinar, de não perceber de que essas profecias são declaratórias da volta de Jesus. Então é por isso que a minha intenção, junto com vocês, é estudar o Evangelho de João, partir para as epístolas 1ª, 2ª e 3ª de João e entrar no Apocalipse de João, no Apocalipse mesmo, para poder entender a cabeça desse evangelista, desse profeta, para a gente poder ver os nossos dias, para analisar os nossos dias, as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Vocês estão acompanhando comigo essa pandemia a nível mundial, a situação que está sendo vivida agora lá em Jerusalém, com ataque entre palestinos, islâmicos, pessoal do Hamas, míssil para um lado, contra míssil para o outro, pessoas morrendo porque disputam um pedaço de terra de extrema importância para a religião cristã, para a religião judaica e para a religião muçulmana, onde a área que os judeus pretendem reedificar o terceiro templo está ali envolvido nessa situação, no meio dessa situação. Então, eu fico vendo às vezes e eu tenho muito cuidado quando vejo as notícias na televisão e colocá-la à luz da Bíblia para ver se não são profecias bíblicas se cumprindo e nós não percebemos do mesmo jeito que esses discípulos não perceberam a chegada de Jesus montado num jumentinho em Jerusalém nesse momento. Mas por que o jumento? Fica a pergunta, né? Por que o jumento? Alguém pode falar assim, é para se cumprir a escritura, estava escrito que ele ia entrar no jumento, então tinha que ser o jumento. Tá, concordo, mas por que o jumento? Por que o profeta tinha que dizer que ele tinha que vir no jumento? Por quê? Nós temos que entender os costumes da época para tentar entender o que estava acontecendo naquele momento ali. Olha só, nos tempos antigos, quando um rei ia a um país vizinho em missão de paz, ele ia montado no jumento. Mas se ele ia para declarar guerra, ele ia montado no seu cavalo mais imponente. Então aqui está o segredo. Quando alguém ia procurar
um outro rei. Um rei ia procurar um outro rei em missão de paz, ia montado no jumento. Então o rei que recebia o rei que estava vindo e via esse rei chegando montado no jumentinho, sabia, opa, ele vem em paz. Mas se o rei vê o outro rei se aproximando montado num alazão fogoso, bem arpamentado, ele sabe, ele vem para a guerra. E Jesus está entrando num jumentinho para dizer o quê? Eu sou o rei e eu estou vindo em paz. Eu estou vindo em paz. Entretanto, acompanha comigo o que o João Evangelista vai escrever para a gente lá em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Escuta só o que o João vai dizer para a gente. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Não tem nada a ver com os 4 cavaleiros do Apocalipse, que está registrado lá no capítulo 6. Nós estamos no capítulo 19. Então ele viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Lembra do Evangelho de João quando começou? Ele falou, aí é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então está aqui, e se chama Verbo de Deus. Seguem-no os exércitos o exército que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é exatamente esta a visão que os fariseus, que o sinédrio, que os saduceus esperavam da chegada do Messias? Com toda essa força, com toda essa glória, com toda essa pompa? Não é exatamente isso que os fariseus esperavam? Por isso que não acreditavam que aquele Galileu, aquele Messias, aquele que vem no jumentinho não pode ser o Messias? Lembra da visão que eles esperavam? Lembra que eles pensavam que o Messias tinha que ter um poder sobrenatural, assustador? Pois é. O Senhor Jesus tem todo o poder e tinha todo o poder, mas só que ele estava vindo em missão de paz. Ele estava vindo para a missão de paz. Ele estava vindo para restaurar uma nação. E as pessoas não estavam percebendo. Só que no momento certo, quando o Senhor voltar, ele não volta mais em missão de paz. Ele não virá mais num jumentinho, mas sim num cavalo branco. Ele não vem de modo humilde, vem com poder e grande glória. Não virá mais em missão de paz, mas virá para ferir as nações, para reger com cetro de ferro, para pisar o lagar da ira de Deus. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele voltar? Nós que estamos aqui aguardando, vamos agitar folhas de palmeiras e vamos gritar com júbilo, Hosana, bem-vindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora já mudou, bem-vindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou de repente vamos fazer igual Adão fez, quando procurado por Deus lá no paraíso, ele sabendo que estava em pecado de desobediência, ele foi se esconder. Ele não se achou digno de estar na presença de Deus. Essa posição que o Senhor espera de nós agora. Como é que nós vamos estar na volta dele? Com júbilo, aguardando eufórico a vinda do Senhor? Ou preocupado porque estamos atolados no lamaçal do pecado e não conseguimos ver a salvação passando bem de frente dos nossos olhos? Jesus hoje nos oferece seu sangue para a remissão dos pecados, mas não vai ser assim para sempre. Não será assim para sempre. Vai vir uma hora que ele vem para julgar, e com cetro de ferro. Eu dou glória a Deus por nós, que pelo poder do Espírito Santo conseguimos entender e aceitar essas verdades. Nós que fizemos fazer valer aquele sangue derramado no madeiro. Vamos voltar para o texto? Versículo 17. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos.
Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. Nesse momento aqui, o João está falando da multidão que está aclamando o Senhor, que está recebendo o Senhor. E a gente vê nitidamente que ele se refere a dois tipos de multidão. Uma multidão que viu na hora que Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. Essa multidão viu, mas há uma numerosa multidão que não viu, mas ouviu. E ali nós temos as duas, tanto a multidão de homens e mulheres que viu o Senhor Jesus chamando Lázaro para fora, como aquela multidão, numerosa multidão de pessoas que ouviram esse fato, creram nesse fato e estão ali. Todos gritavam em uníssono, Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor, e acrescenta, e que é Rei de Israel. Então, depois dos sinais que Jesus realizou, muitos entenderam sim que o Jesus é o Cristo, que o Nazareno é o Messias, que o Galileu é aquele esperado, que veio em nome do Senhor, e gritam que é o Rei de Israel. Olha o texto, versículo 19. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aprovais. Eis aí que vai o mundo após ele. Então, já sentindo que fugiu o controle das mãos dele. Os fariseus já não conseguem mais segurar a multidão toda agora se volta para Jesus. Eles estão começando a entender que a situação para eles está ficando fora do controle. E tem um detalhe, tudo isso estava acontecendo sobre o olhar dos romanos. Os romanos estão ali, olhando, vendo tudo isso acontecer. Eles estavam ali para manter a paz, para manter tudo sob o controle. E enquanto não estivesse mexendo com eles, estava tudo bem. Mas daqui a pouco as coisas vão mudar. O grito da multidão, que é Rei de Israel, é o que vai ser usado pelos fariseus para incomodar os romanos, para que eles se voltem com os fariseus contra Jesus. Essa foi o gancho que eles aproveitaram para virar os romanos contra Jesus. Ele está se dizendo rei dos judeus, e para nós só temos um rei, que é César. E esse homem está se dizendo rei, então ele está contra vocês, romanos. Essa é a artimanha que eles vão usar daqui a pouco para julgar e condenar o Messias. Estou parando por aqui. Se Deus permitir, logo estaremos juntos outra vez. Fiquem na paz.